O Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Capítulo 5. Louvor, adoração e ação de graça. Ações de graças. Ações de graças. A Bíblia nos ensina muitos tipos diferentes de oração. E nos próximos capítulos, vamos dar uma olhada em vários deles, porque quanto melhor você entender os diferentes tipos de oração, com mais eficácia poderá orar. Primeiramente, quero me concentrar no louvor, na adoração e nas ações de graças, porque essas são as orações mais simples que podemos fazer e capazes de liberar um grande poder em nossa vida. Talvez você não tenha considerado o seu louvor, a sua adoração e as suas ações de graças como orações, mas eles são, porque cada um deles é uma maneira de apresentar o seu coração a Deus e de se comunicar com Ele. Quando uso os termos louvor, adoração e ações de graças, estou me referindo a algo mais profundo e mais sincero do que muitos de nós fazemos na igreja. Estou falando sobre se comunicar com Deus de todo o nosso coração, com sinceridade total e grande paixão. Tentar definir louvor, adoração e ações de graças em separado é um desafio, porque eles são semelhantes por natureza e funcionam da mesma maneira na esfera espiritual. Assim, em nome da simplicidade, deixe-me descrever louvor como a nossa resposta a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. E deixe-me descrever adoração como a nossa resposta a Ele por quem Ele é. Em outras palavras, podemos considerar que o louvor tem relação com os atos de Deus, ao passo que a adoração tem relação com o seu próprio caráter. Em geral, experimentamos as três coisas: louvor, adoração e ações de graças, durante o culto na minha igreja ou durante uma conferência. Estas reuniões, em geral, são iniciadas com um hino ou um cântico de louvor. Depois, talvez alguém faça uma oração ou leia algo como uma expressão ou forma de adoração. Às vezes, nesses ambientes, as pessoas estão realmente empenhadas em louvar e adorar a Deus, e às vezes parecem estar entediadas, seguindo meramente uma fórmula de comportamento pré-determinada. Mas sei que o louvor, a adoração e as ações de graças são tão poderosos que devo lhe dizer uma coisa: anseio por ver um respeito maior pelo louvor e adoração em nossas igrejas e em nossos cultos. Digo isso porque conheço o poder do louvor e da adoração a Deus. Encorajo você a sempre estar sentado no seu lugar na igreja quando o culto começar, e a não ser que tenha uma emergência inevitável. Creio que devemos respeitar o momento do louvor e da adoração, valorizando-o tanto quanto valorizamos o ensino da palavra de Deus. Se estivermos atrasados para um culto por algum motivo, devemos nos sentar em silêncio no local, sem perturbar os outros que estão sinceramente tentando adorar a Deus. Anseio pelo dia em que entraremos nas salas de conferência ou nos cultos das igrejas e veremos todos louvando, adorando e engrandecendo a Deus com paixão, zelo e entrega total. Almejo ver o dia em que esperaremos com ansiedade o momento de adorar a Deus, de colocar de lado os nossos problemas, as nossas pressões e sermos cheios de louvor, adoração e ação de graças. Tão cheios, na verdade, a ponto de
que está em nós fluir naturalmente de nossos lábios nas conversas e cânticos. Aguardo pelo dia em que seremos tão cativados pelo Senhor e tão transbordantes de louvor e gratidão que nem sequer seremos tentados durante o louvor e adoração do culto, a olharmos em volta para ver quem está presente na igreja ou o que eles estão vestindo. Deus responde a esse tipo de louvor e adoração coletivo, que acontece de forma respeitosa e sincera, e envia a sua glória, a sua presença e o seu poder manifestos para as pessoas que estão realmente louvando e adorando a Ele. E quando a sua glória vem, milagres acontecem. Pessoas são curadas e transformações ocorrem de dentro para fora. Não é isso que você está realmente buscando na sua vida de oração? Você não está orando principalmente porque quer ver algum tipo de mudança ou transformação em alguma área de sua vida? Se você está orando por um novo emprego, isso é mudança. Se você está orando para que um ente querido venha a conhecer o Senhor, isso é mudança. Se está pedindo a Deus para se revelar mais a você e para ajudá-la a crescer em maturidade espiritual, isso é mudança. Se está orando para que o adolescente que mora na sua rua pare de usar drogas e coloque sua vida nos trilhos, isso é mudança. Se você está pedindo a Deus para ajudá-lo a não perder a calma com tanta facilidade, isso é mudança. Seja qual for o motivo da oração, uma das melhores maneiras de começar é com louvor, adoração e ações de graças. Eles manterão o nosso coração reto diante de Deus e abrirão caminho para a mudança acontecer. São orações simples, mas também são dinâmicas espirituais poderosas, sendo possíveis experimentar o seu poder em todos os aspectos de nossa vida. Louvor. Muitas pessoas estão familiarizadas com a afirmação: há poder no louvor. É verdade, e quando louvamos a Deus com o nosso coração, exercemos poder na esfera espiritual. O próprio Deus habita nos louvores do seu povo, de acordo com a Bíblia. Ver Salmos 22, 3. Em minhas conferências, procuro me certificar de que estarei no culto assim que o louvor e a adoração começarem, porque amo estar na presença de Deus. Na verdade, antes de falar, certifico-me de ter entrado no louvor e adoração. Não porque Deus precise disso, mas porque eu preciso disso. Preciso expressar a minha alegria por tudo que Ele fez por mim e por tudo que vai fazer. Preciso envolver meu coração em colocar o foco nele e a minha boca em falar sobre ele. Preciso extrair o poder que é liberado através do louvor e garantir que eu tenha uma ligação clara com o céu. Faço tudo isso porque amo a Deus, mas também porque o louvor cria uma abertura na atmosfera espiritual, que capacita as pessoas a ouvirem a palavra claramente e recebê-la e a tomar posse dela por meio da fé. Pense nisso. Quantas vezes entramos em uma conferência ou um culto na igreja e nos sentimos péssimos quando chegamos, mas começamos a nos sentir melhor depois de alguns minutos louvando a Deus? O louvor gera uma liberação dos nossos fardos, ele tira o nosso foco de nós mesmos e dos nossos problemas e o coloca em Deus. E isso sempre faz com que nos sintamos melhor. Não apenas isso, mas o louvor é uma forma de guerra espiritual. Louvar a Deus derrota o diabo e as forças do mal. Lembre-se da história de Josafá. Cantar ou dar brados de louvor pode quebrar o poder do medo e nos ajudar a nos livrarmos
da dúvida e da incredulidade. Isso afasta os espíritos que não são de Deus. Por exemplo, quando o espírito do medo nos ataca, trazendo pensamentos que nos fazem ter medo, precisamos dizer algo do tipo: eu te louvo, Senhor, e eu te engrandeço o teu nome. Tu és digno de ser louvado. Aleluia! Obrigado, Senhor. Tu és tremendo. Não há ninguém como tu. Podemos usar essas palavras de guerra a qualquer momento. Podemos derrotar Satanás muito mais rapidamente cantando um cântico do que nos preocupando. É por isso que a Bíblia está cheia de exemplos de louvor e de instruções e motivos para cantarmos e louvarmos a Deus. Veja algum deles. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Salmos 59, 17. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegrem-se, Israel, no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome. Com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Salmos 149, 1 a 3. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Por que a Bíblia nos diz para louvarmos e adorarmos a Deus? Por que o Salmo 149:1 nos incentiva a cantar ao Senhor uma nova canção? Por que Deus colocou música em nós? Por que Ele colocou canções no nosso coração? Porque há poder no louvor. Louvor gera poder. Você deve conhecer a história de Abraão e, se não conhece, pode encontrá-la em Gênesis 12, 1 a 21 e Gênesis 21, 7. Em poucas palavras, Deus prometeu a Abraão um filho, mas o problema era que Abraão e sua mulher Sara eram ambos idosos, muito idosos. Ele tinha 100 anos e ela 90, de modo que a época de terem filhos havia passado há muito tempo, mas Abraão sabia que Deus havia falado e estava decidido a não colocar o foco na impossibilidade natural de que ele e Sara tivessem um filho. Em vez disso, ele plantou sua fé na promessa de Deus e se agarrou a essa promessa, louvando a Deus. A história dele é tão notável que Paulo se referiu a ela em Romanos 4, 18 a 21, que diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Veja novamente o versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Esse homem não tinha absolutamente nenhum motivo para ser esperança. Na verdade, se houvesse alguma situação no mundo que estava além da esperança, seria a possibilidade de duas pessoas com mais de 90 anos serem capazes de ter um filho. Apesar disso, Abraão continuou esperando. Ele continuou crendo na promessa de Deus. O versículo 19 diz:
e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Em outras palavras, Abraão olhou para as circunstâncias que estava bem ciente de tudo que cooperava contra ele, mas ainda assim não desistiu, embora a Bíblia diga que o seu corpo estava amortecido e o ventre de Sara estivesse estéril e sem vitalidade. Diante de uma impossibilidade natural genuína, Abraão não vacilou na fé, nem questionou as promessas de Deus. Em vez disso, foi fortificado na fé enquanto louvava a Deus. O mesmo acontecerá conosco. Hoje, quando louvamos a Deus, adquirimos cada vez mais força na fé. Aumenta as coisas que vêm nos derrotar. Nossa fé aumenta e as coisas que vêm nos derrotar são dissipadas enquanto louvamos o Senhor. É por isso que precisamos ser diligentes em ouvir música de louvor e adoração. Precisamos orar essas músicas em nossa casa e no nosso carro. Precisamos aprender canções e cantá-las toda vez que temos uma oportunidade de louvar e adorar a Deus. Até mesmo 1 minuto ou 2 enquanto andamos pelo estacionamento de uma loja. Precisamos fazer isso. Depois de algum tempo, o louvor se torna tão natural que flui de nós, sem uma decisão deliberada da nossa parte. De repente, nos vemos cantando e agradecendo a Deus como uma reação automática à nossa consciência da sua bondade, misericórdia e graça. Conte o conto. Uma das maneiras pelas quais o dicionário expositivo Vine de Palavras do Novo Antigo Testamento define louvor é cantar um conto ou uma narrativa. Em outras palavras, louvar a Deus é simplesmente recontar ou dizer em voz alta as grandes coisas que Ele fez. Basta estarmos sentados, almoçando com um amigo, falando sobre as coisas maravilhosas que Deus fez para nós estarmos louvando. Na verdade, a Bíblia diz que Deus gosta dessas conversas e que quando as ouve, Ele pega o seu livro de memórias e as anota. Ver Malaquias 3,16. Ele não registra as nossas murmurações, resmungos ou reclamações, mas registra as palavras que dizemos quando o louvor está nos nossos lábios. Apenas pense em como você se sentiria se ouvisse seus filhos dizerem: puxa, cara, nossa mãe é incrível, temos a melhor mãe do mundo, não existe uma mãe melhor que a nossa. Você não acha que temos o pai e a mãe mais tremendos que existem? Eles são os melhores pais que conheço. Tenho certeza de que se você escutasse uma conversa assim entre seus filhos, mal poderia esperar para abençoá-los. Mas, por outro lado, se você entrasse em uma sala e seus filhos estivessem dizendo: estou cansado da mamãe e do papai, eles nunca fazem nada por nós. Eles têm todas aquelas regras e não querem que a gente se divirta. Mamãe reclama o tempo todo e nos obriga a fazer o dever de casa. Se nossos pais nos amassem de verdade, eles nos dariam o que queremos e não o que acham que é melhor para nós. Nossa vida com Deus não é diferente dos dois cenários que descrevi acima. Somos filhos de Deus. Ele ouve tudo o que dizemos e sabe o que está no nosso coração, até mesmo quando não falamos. O que Ele quer nos ouvir dizer, o quanto Ele é grande, o quanto é tremendo, as coisas maravilhosas que fez e o que pode fazer, o que Ele fará e o que provavelmente está fazendo e nem sabemos ainda. Ele quer nos ouvir louvando-o. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
continuamos a interpretar o sacrifício de louvor como se não significasse nada além de louvar a Deus, quando não temos vontade de louvá-lo. Esse certamente pode ser um tipo de sacrifício, mas creio que o escritor de Hebreus, na verdade, está se referindo ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que exigia o sangue de animais para fazer expiação pelos pecados do povo. Nós, porém, vivemos nos tempos do Novo Testamento, quando não precisamos mais colocar ovelhas, bodes e touros mortos sobre um altar. Em vez disso, o sacrifício e oferta que Deus quer que nós hoje é ouvir as palavras certas saírem dos nossos lábios, subindo diante do seu trono. Assim como a fumaça e o aroma dos sacrifícios de animais subiam perante o trono de Deus sob a antiga aliança, hoje o louvor do nosso Deus, do nosso coração, sobe como um sacrifício perante Ele. Em Hebreus 13:15, o Senhor estava, na verdade, dizendo: o sacrifício que desejo agora é o fruto dos seus lábios, agradecendo por me conhecer. Precisamos aplicar essa mensagem, essa passagem bíblica à nossa vida diária, nos dispondo a dar louvores a Deus em todas as oportunidades que tivermos. Precisamos falar às pessoas sobre as grandes coisas que Ele está fazendo por nós. Precisamos agradecer e dizer a Ele que o amamos. O nosso coração e com os nossos lábios devemos passar nossos dias dizendo: Senhor, eu te amo, muito obrigado por tudo que estás fazendo na minha vida. Senhor, eu te louvo por cuidar da minha família hoje. Senhor, eu te louvo por fazer tudo cooperar para o meu bem em todas as situações. Precisamos ser pessoas que louvam, conhecendo Deus constantemente e em todo o tempo, oferecendo continuamente a Ele sacrifício de louvor. Adoração. O dicionário expositivo Vine da palavra do Novo Antigo Testamento diz: a adoração a Deus não é definida em nenhuma parte das Escrituras. Você sabe por que acho que a adoração não é definida? Porque não acho que ela possa ser definida. A adoração é algo profundo. Ela é tão preciosa e tão tremenda e vem de um lugar muito profundo dentro de nós. Ela é um derramamento tão poderoso do nosso coração diante do Senhor e representa tanto amor, gratidão e devoção que não podemos traduzi-la em palavras. A linguagem humana não é rica o suficiente para descrever tudo que a verdadeira adoração é. Na verdade, ela é tão pessoal e íntima que talvez não devêssemos sequer tentar limitá-la ou defini-la com nossas palavras. Na ausência de uma definição de adoração, o dicionário expositivo Vine diz que ela não está limitada ao louvor. A adoração é algo mais abrangente e pode ser vista como um reconhecimento direto da pessoa de Deus, de sua grandeza, de sua natureza, seus atributos, seus caminhos e declarações. Além disso, ela pode significar servir ou prestar serviço a. Algumas fontes dizem que adorar significa beijar, o que dá à adoração uma conotação de grande afeição e intimidade. Embora não consigamos encontrar uma definição para adoração na Bíblia, as Escrituras são claras em suas instruções e observações a esse respeito. Por exemplo, tributai ao Senhor a glória ao seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16:29. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Salmos 95:6. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se
voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Salmos 99, 9. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu santo nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Salmo 138, 2. Uma posição de poder. Assim como o louvor, a adoração é muito mais do que apenas cantar canções, na verdade ela é uma condição do coração e um estado da mente. Podemos adorar apaixonadamente sem cantar uma única nota. A adoração nasce do coração, ela ocupa o nosso pensamento, é expressa por meio dos nossos lábios e através do nosso corpo. Por exemplo, podemos adorar a Deus dançando, batendo palmas, erguendo nossas mãos, cantando com um instrumento, dando dízimos e ofertas, caminhando ou pensando ou permanecendo sentados, totalmente imóveis, mas os nossos atos ou a nossa posição são um simples reflexo do que está no nosso coração, uma posição em que geralmente nos colocamos quando vamos adorar e orar é de joelhos. Ajoelhar-se é adotar uma postura de humildade, mas fazer isso tem um poder incrível por ser um ato de humildade. Quando ajoelhamos, somos afetados de forma positiva. É uma atitude que nos permite expressar fisicamente o nosso clamor, por total dependência diante daquele que é Senhor do nosso coração. Ajoelhar-se é dizer a Ele: preciso de Ti, Deus, estou submisso a Ti, quero seguir-te e obedecer-te. Não posso viver sem Ti, não posso fazer nada sem Ti, estou desesperado por Ti. Por ser uma posição de poder, quando nos ajoelhamos, enviamos uma potente mensagem ao inimigo. O diabo odeia isso. Quando nos ouve cantando um cântico, ele não sabe o que está no nosso coração, mas quando nos vê ajoelhados, ou levantando nossas mãos, ou começando a bater palmas, ou a dançar, ele fica nervoso. Um crente cujo coração está cheio da adoração é o pior pesadelo para ele. Embora eu não consiga ficar de joelhos por muito tempo, frequentemente me prostro diante do Senhor e simplesmente digo: obrigada, Senhor, por tudo que tu fizeste por mim, obrigada por me ajudar hoje. Às vezes estou ocupada e paro bem no meio da minha atividade para fazer isso. Às vezes, quando estou filmando para a televisão, é assim que adoro a Deus quando estou sozinha no meu vestiário. Às vezes, a primeira coisa que gosto de fazer pela manhã é me ajoelhar do lado da minha cama, apenas para dizer: eu te amo, Senhor, obrigada por tudo que planejaste para mim hoje. Eu o encorajo a desenvolver alguns desses hábitos. Lembre-se disto: o diabo odeia o louvor e a adoração, e ele é derrotado por eles. O motivo pelo qual ele despreza tanto a adoração é porque ele foi o anjo encarregado da adoração no céu. Ele foi o arcanjo Lúcifer e seu corpo era feito de instrumentos musicais. Quando ficou orgulhoso e cheio de si, Deus o expulsou do céu. Ele caiu como um raio. Ver Isaías 14, 12, 15, Lucas 10, 18. Ele ainda está irado com Deus e fará qualquer coisa para impedir as pessoas de o adorarem realmente. É claro que ele não gosta de nos ver fazendo o trabalho dele. Além disso, podemos saber com certeza que quando o inimigo se opõe assim a alguma coisa, isso significa que ela é boa para nós, que exerce poder contra ele na esfera espiritual e agrada a Deus. Admito ser emotiva no que se refere ao meu relacionamento com Deus. Sou entusiasmada, cheia de zelo e bastante empolgada
Gosto de ficar em silêncio às vezes, mas também gosto de ser expressiva no louvor e na adoração. Encorajo você realmente a também ser expressivo na sua adoração. Sim, cante, cante com todo o seu coração, mas além disso, ajoelhe-se, prostre-se, dance, bata palmas ou erga suas mãos, a fim de fazer recuar o inimigo, para celebrar a vitória de Deus em sua vida e para expressar fisicamente a devoção do seu coração para com o Senhor de todas as formas possíveis. Deus lhe deu emoções, portanto, não tenha medo de usá-las para honrá-lo. Fico impressionada com o fato de que as pessoas aceitam facilmente exibições de intensa emoção em um jogo de futebol, mas parecem julgar os outros como pessoas emocionais quando as veem expressar seu entusiasmo durante o louvor e a adoração. Coloque o seu coração nisso. O mundo costuma pensar em adoração como religião, e o que não poderia estar mais distante do conceito bíblico de adoração. Quando lemos a respeito dela na Bíblia, estamos lendo sobre um relacionamento pessoal, sobre intimidade espiritual e sobre expressões apaixonadas de devoção de pessoas que amam e adoram a Deus de todo o coração. Essa é a verdadeira adoração, do tipo que brota dentro de nós quando temos o fogo de Deus em nossa vida, quando o nosso amor por Ele transborda sobre tudo e quando somos zelosos e entusiasmados pelo nosso relacionamento dinâmico com Ele. De acordo com João 4,23, esse tipo de adorador é aquele por quem Deus está procurando, e esse é o tipo de adoração que Ele deseja. O versículo diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando verdadeiros e genuínos adoradores, que realmente o adorem de todo o coração. Sempre me entristeci um pouco pelo fato de Deus precisar procurar verdadeiros adoradores. Creio que deveria haver uma fartura deles e que deveríamos nos dedicar a esse tipo de adoradores que Deus deseja. Mas acho interessante que Deus não queira simplesmente que qualquer um o adore. Ele quer os verdadeiros e genuínos adoradores. Não está procurando por pessoas que o adorem por medo, obrigação ou religião, mas por causa de um relacionamento de amor. E.M. Bounds escreveu que a religião tem a ver com tudo, menos com o nosso coração. Isso é verdade, mas é igualmente verdade o fato de que a verdadeira adoração tem a ver mais com o nosso coração do que qualquer outra coisa. Obviamente, nem todos os que parecem estar adorando são verdadeiros adoradores. A verdadeira e sincera adoração vem do coração e da intimidade com Deus. Por isso a adoração é algo tão importante para a nossa vida de oração. Adorar em espírito e verdade é muito mais do que comportamentos ou hábitos aprendidos que nos fazem ir a um determinado lugar em uma determinada hora para repetir certos rituais. Entrar em um prédio chamado igreja e ajoelhar-se em certa hora, ficar de pé em outros momentos, repetir algumas frases ou ler o que está escrito em um livro pode ser adoração, se tudo isso vier do nosso coração. Entretanto, essas atitudes podem ser formais e legalistas, se não forem nada além de palavras e atos ensaiados e despojados de qualquer sinceridade. Algumas igrejas não usam livros e nem formas pré-estabelecidas de adoração. Nesses lugares somos tentados a pensar: estou adorando, estou olhando para o alto, estou cantando, estou até batendo palmas.
Mas estas coisas também não são adoração se não vierem do coração. Deus não se agrada porque comparecemos ao mesmo lugar todos os domingos. Dedicamos uma quantidade específica de tempo e depois vamos para casa e não pensamos mais nele até a mesma hora da semana seguinte. Nossos corações precisam estar ligados com o que estamos fazendo e precisamos estar focados nele, ou não estaremos envolvidos no verdadeiro louvor e adoração. Na adoração genuína, não podemos honrar a Deus apenas com os lábios, é preciso dar a Ele o nosso coração. Os verdadeiros adoradores são aqueles que expressam com os lábios a adoração do seu coração. Em Mateus 15, 7-9, Jesus disse: Bem, profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não queremos que a nossa adoração ou as nossas orações sejam inúteis. Então, para mantê-las renovadas, vibrantes e verdadeiras, precisamos manter o nosso coração nelas. Ações de graças. Conforme escrevi anteriormente, nesse capítulo, de forma bastante simplificada, louvamos a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer, e o adoramos por quem Ele é. A gratidão genuína é uma resposta tanto a quem Deus é, quanto ao que Ele fez, está fazendo e fará. Não é apenas um reconhecimento dessas coisas, é um reconhecimento grato. É uma expressão de apreço verdadeiro e sincero. Ações de graça devem ser parte de quem somos no fundo do nosso coração. Elas são um tipo de oração e devem fluir de nós de forma natural, pura e sincera. Ser grato não significa ficarmos simplesmente sentados no final do dia, tentando lembrar todas as coisas pelas quais precisamos ser gratos, porque achamos necessário agradecer a Deus, seja para fazê-lo feliz ou para satisfazer alguma exigência espiritual, ou ainda para tentar persuadi-lo a fazer algo por nós. Pelo contrário, significa ter no dia a dia um coração sensível à obra de Deus. Basta sussurrarmos orações simples de ações de graças todas as vezes que o vemos trabalhando em nossa vida ou nos abençoando. Por exemplo, Senhor, obrigada por uma boa noite de sono, ou Deus, eu te agradeço porque minha visita ao dentista não doeu tanto quanto eu imaginei. Ou Pai, obrigada por me ajudar a tomar boas decisões hoje. Ou Senhor, obrigada por me manter encorajado. Deus é sempre bom para nós, é sempre fiel conosco, está sempre trabalhando com diligência em nossa vida. Ele está sempre fazendo algo por nós, visando o nosso melhor interesse. Então, precisamos responder fazendo com que Ele saiba que apreciamos tudo isso. Devemos agradecer a Deus em silêncio, no nosso coração, e também declarar a nossa gratidão em voz alta, porque isso nos ajuda a permanecer conscientes e cientes do nosso amor, do seu amor demonstrado por meio da sua bondade para conosco. Assim como a Bíblia nos instruiu a louvarmos a Deus e adorá-lo, ela também nos dá motivos para agradecermos a Ele e nos ensina como oferecer-lhe nossa gratidão, conforme demonstrado nas Escrituras abaixo. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Salmo 75, 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Salmos 92, 1. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmos 95, 2. Entrem
por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam ao seu santo nome. Salmos 104. É a vontade de Deus. A maioria dos cristãos quer conhecer a vontade de Deus. Ao longo desses anos de ministério, observei que um grande número de pessoas realmente estão ávidas por conhecer a vontade dele. A vontade dele para suas vidas pessoais, para suas famílias, ministérios e carreiras. Às vezes, elas tratam a vontade de Deus como o mistério mais complicado do universo e dizem coisas do tipo: bem, se eu pelo menos soubesse qual é a vontade de Deus, eu obedeceria. Ou eu realmente quero seguir a vontade de Deus, mas não estou certo qual é a vontade dele. Deixe-me compartilhar com você aquilo que diz respeito, pelo menos, a uma parte da vontade de Deus. Não posso dizer se é ou não a vontade de Deus, a vontade dele que você se mude para outra cidade, ou para qual escola deve mandar seus filhos, nem se vai ficar com o papel principal na peça de Páscoa da sua igreja. Mas posso lhe dar uma maneira absolutamente infalível de conhecer e obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Seja grato. Seja grato o tempo todo, independentemente do que você esteja passando. Isso mesmo, simplesmente mantenha um coração grato em todas as circunstâncias. Às vezes nossas ações de graça são apresentadas com facilidade e às vezes é mais difícil, mas se desenvolver e mantiver uma atitude de ações de graças, você estará dentro da vontade de Deus. Como posso estar tão certa disso? Porque li 1 Tessalonicenses 5,18 que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora observe que o versículo não instrui a sermos gratos por tudo. Ele nos diz para sermos gratos em tudo. Por exemplo, digamos que você abra a geladeira um dia e veja que a luz está apagada e a sua comida não está tão refrigerada quanto deveria estar. Você não precisa começar a dizer: ó Deus, obrigada, porque esta geladeira está quebrada. Pai, obrigada, porque o nosso leite estragou. Senhor, que bênção que a geladeira tenha queimado. Eu te agradeço por isso. Isso seria ridículo. Mas ser grato em todas as circunstâncias significa ser grato por ter uma geladeira e comida para colocar dentro dela. Significa ser grato porque ela pode ser consertada e conseguir manter um coração grato enquanto espera por isso. É isso que significa dar graças em tudo. E esta é a vontade de Deus. Viva assim e você estará dentro da vontade de Deus. Dar graças em tudo também significa estar ciente das bênçãos de Deus, que são diárias e corriqueiras. Nossa saúde, nossa liberdade, nossa capacidade de entrar no carro e de ir a algum lugar. Também devemos agradecer a Deus o tempo todo pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. Deus nos dá pessoas para nos apoiarem e fazerem coisas para nós. Pessoas com quem podemos rir, pessoas que nos desafiam e nos transmitem sabedoria, pessoas com quem podemos desfrutar a vida. Por exemplo, há uma jovem que viaja conosco e ela sente que é chamada para um ministério específico que realmente nos auxilia. Ficamos por muito tempo na estrada. Eu gosto de levar tudo que imagino possa ser possível querer enquanto estamos longe de casa. Essa moça chega ao nosso destino várias horas antes de nós. Pega a nossa bagagem, que é enviada na frente em um caminhão, desfaz as malas para nós e faz tudo possível para que nos sintamos em casa, no nosso quarto de hotel.
Quando chegamos, nossas roupas estão penduradas e arrumadas no armário, e tudo está exatamente da maneira que gostamos. Se você não viaja muito, talvez não entenda a bênção que esse tipo de trabalho representa. Se você fica em casa a maior parte do tempo, pense em como seria maravilhoso se alguém entrasse lá de tempos em tempos e colocasse tudo no lugar, enfeitasse com flores frescas e se empenhasse para você ter tudo o que precisa. Se você precisa apreciar o quanto é bom ter essa jovem na nossa equipe. Embora ela tenha o chamado e o dom para nos ajudar dessa maneira, e eu saiba que ela realmente gosta de fazer isso, há pouco tempo me surpreendi agradecendo a Deus pela vida dela. Quando eu pensava em tudo que ela faz para nos servir e tornar a nossa vida mais fácil, meu coração se encheu de gratidão. Eu disse: ó Deus, obrigada por aqueles que nos ajudam. Deus, sou tão grata. Senhor, tu nos abençoaste e nos ajudaste tanto, colocando pessoas boas na equipe. Sou muito grato pela tua provisão nesse aspecto. Precisamos aprender a exercitar o privilégio da oração simples em todas as situações. E uma maneira de fazer isso é agradecendo a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. Precisamos receber e desfrutar o que Ele nos dá, mas nunca devemos considerar as bênçãos que recebemos como sendo algo banal. Em vez disso, devemos sempre valorizar o que Ele faz e garantir que ações de graças fluam de nós continuamente como parte da nossa rotina diária. Feche a porta para a reclamação. E. M. Bounds escreveu que a gratidão e as ações de graça sempre se opõem a toda murmuração quando Deus está tratando conosco e a toda reclamação a respeito de nossa vida. A verdadeira oração corrige a reclamação e promove a gratidão e as ações de graças. Quando mantemos uma atitude de ações de graças, fechamos a porta para a reclamação, que parece ser uma tentação sempre presente. Nunca precisei desenvolver uma atitude de reclamação. Eu nasci com ela. Por outro lado, foi necessário desenvolver e alimentar uma atitude de gratidão. Aprendi com as Escrituras que a reclamação é algo ruim aos olhos de Deus e permite que o diabo gere destruição em nossa vida. A gratidão abre a porta para Deus nos abençoar, enquanto a reclamação abre a porta para o diabo nos amaldiçoar. Se permanecermos ocupados louvando, adorando e agradecendo a Deus, não haverá espaço para reclamar, procurar defeitos e murmurar. A Bíblia diz em Filipenses 2,14: façam tudo sem queixas ou discussões. E ela diz em 1 Coríntios 10, 9 e 10: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Uma chave para a oração. Dar graças é muito importante para a oração, porque assim como o louvor e a adoração é algo do qual Deus responde, é algo que Deus ama e que aquece o coração de Deus. Todas as vezes que damos prazer a Deus dessa forma, nossa intimidade com Ele aumenta e por isso contribui para termos uma vida de oração melhor. Do mesmo modo, quando somos gratos, estamos em posição de receber mais do Senhor. Se não somos gratos pelo que temos, por que Deus nos daria algo mais? Para murmurarmos? Por outro lado, quando Deus nos vê apreciar verdadeiramente e sermos gratos pelas grandes e pequenas coisas, Ele se inclina para nos abençoar mais e mais. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. De acordo com esse versículo, tudo o que pedirmos a Deus deve ser precedido e acompanhado por ações de graças.
e depois disso devemos agradecer a Ele por nos ouvir e por atender às nossas orações. Independentemente do que peçamos em oração, as ações de graças devem sempre acompanhar. Um bom hábito de ser desenvolvido é iniciar todas as nossas orações com ações de graça. Um exemplo disso seria: obrigada por tudo que fizeste em minha vida. Tu és tremendo e eu realmente o amo. Eu o encorajo a examinar sua vida, a prestar atenção aos seus pensamentos e às suas palavras e a ver o quanto de gratidão você expressa. Você se queixa e reclama das coisas? Ou é grato? Se você quer um desafio, tente passar um dia inteiro sem pronunciar uma única palavra de reclamação. Gosto do que Madame Guyon disse: até um suspiro indica que estamos infelizes com a nossa vida. Desenvolva uma atitude de ações de graças em todas as situações. Na verdade, você deve simplesmente se tornar alguém escandalosamente grato e observar enquanto sua intimidade com Deus aumenta e Ele derrama mais bênçãos do que nunca. Resumo: o louvor, a adoração e as ações de graça são as orações mais simples que podemos fazer, mas também representam dinâmicas espirituais poderosas. Podemos chamá-las de oração porque são expressões do nosso coração para com o Senhor. Quando louvamos, adoramos ou damos graças, estamos falando com Deus. E é isso que a oração realmente é. O louvor, a adoração e as ações de graças aperfeiçoam e conferem poder à nossa vida de oração, porque mantém o nosso coração focado no Senhor e não em nós mesmos. Esses permitem que nos conectemos com Deus de uma maneira apaixonada e encontremos a sua presença na nossa vida diária. Não precisamos esperar por um culto na igreja ou por uma reunião coletiva para experimentarmos ou expressarmos louvor, adoração e ações de graças. Podemos colocá-los em tudo o que fazemos durante todo o dia. Chaves para a oração. O louvor, a adoração e as ações de graças são tipos de oração, porque todos eles são formas de comunicarmos com Deus. Em poucas palavras, o louvor é a nossa resposta a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. A adoração é a nossa resposta a quem Deus é. E as ações de graças são um reconhecimento agradecido tanto do caráter de Deus quanto de todas as coisas que Ele fez, está fazendo e vai fazer. O louvor libera poder na esfera espiritual e é uma forma de guerra espiritual que sempre leva à vitória. A Bíblia nunca define a adoração, mas nos mostra como ela funciona. Adoramos a Deus quando derramamos o nosso coração diante dele, de uma maneira profunda, pessoal e íntima, refletindo a nossa devoção apaixonada, nossa gratidão e nosso amor por ele. A adoração é mais que cantar canções, é um estado e uma atitude do nosso coração. Reclamar, procurar defeitos, resmungar e murmurar são coisas perigosas, porque abrem a porta para o diabo trabalhar em nossa vida. Mas graças a Deus, o louvor mantém essa porta fechada. O Senhor está sempre fazendo coisas tremendas por nós. Ele é sempre fiel. Precisamos ser pessoas gratas, expressando continuamente a nossa gratidão a Ele, em qualquer situação.